É uma apresentação simples, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Quem entra daquele portão para cá, geralmente é quem está com alguma dificuldade, em especial na matemática, tá? Só que muitos pais não sabem dessa oportunidade deles avançarem a partir daqui, tá? Então a minha apresentação é simples, mas quem tem dificuldade de se colocar em prática, com esses 10 minutinhos que eu falo, vai ter uma transformação. Tá? Vai ter uma transformação muito grande, não somente pais e alunos, mas também professores que formaram e têm dificuldade de ensinar em sala. É uma visão que a gente pega e a gente fala o seguinte, né? Meu nome é Milton, eu sou formado em administração, mas também fiz a formação pedagógica em matemática com esse prazer de ajudar muitas pessoas. Fui um dos piores alunos da minha primeira graduação, no quesito nota, tá? E sempre fui um aluno dedicado, mas não conseguia aprender. Só que hoje eu percebo que essa dificuldade, às vezes a gente não sai dela sozinho. A gente precisa de apoio. E hoje também eu continuo tendo outras dificuldades e eu busco apoio, tá? Mas referente à matemática e ao português, a gente vem tendo grande transformação. Não somente com nossos alunos presenciais, mas também com os de longa distância, tá? E 2 pontos principais que eu falo. Tentar não desistir é o nosso máximo. Porque a dificuldade que a gente está, ela pode ser revertida, tá? E transformada em oportunidades. Então a dor que a gente sente, às vezes a gente pode mudar por amor, mas também pela dor. Eu sugiro que mude pelo amor, tá? Só que muitos pais que sentam aqui nessa cadeira contam a dificuldade dos filhos, que daqui a pouquinho eu vou te ouvir. Tá? Porque eu preciso conhecer onde está a dificuldade exatamente de vocês. Por isso que a gente faz um teste inicial, para eu saber por onde começar. Só que o principal que eu falo para vocês, porque os pais muitas vezes não têm o hábito de leitura. E a leitura nos transforma e transforma muita gente. Foi assim que eu comecei. Igual ali. O livro Enigma dos Seus Olhos transforma muita gente, porque a partir dele eu tive que também levar a sério, que eu falo com o enigma dos seus olhos, pega a visão, gera valor para o que realmente importa. E o que realmente importa em nossas vidas custa 0. Muita gente dá ouvidos muito para aquilo que entra muito dinheiro. Só que 2 coisas importantíssimas que eu sinto, tem muito mais, mas essas 2 que custam 0. O ar que nós respiramos e o sorriso dos nossos filhos. Isso custa 0, mas muita gente não dá valor. E quando perde, custa muito caro. Tá? Eu falo isso porque às vezes os pais entram tão preocupados, já depressivos, já sem condições de caminhar, às vezes tomando muito remédio, preocupado com os filhos, e às vezes perde esse ar e o sorriso. Porque o ar, nós temos ele a custo 0 todos os dias. Quando nós precisamos do oxigênio, às vezes os pais ou os filhos caem numa cama de hospital, custa muito caro. Tá? E é por isso que eu falo, o sorriso dos nossos filhos, se a maioria hoje, por falta de oportunidade, ou por dedicação, ou de uns princípios, valores da família, eles caem no mundo das drogas, das armas, dos jogos, e perdem o prazer até de viver, de sorrir. E tanto os filhos quanto os pais, quando perdem isso, eles não se encontram, porque passa um não respeitar mais o outro, passa a trocar uma leitura, uns livros, uma brincadeira lúdica do dia a dia, nesse ar tão bacana, por jogo. E aí vicia. E aí a tecnologia é muito boa, mas nesse momento ela nos consome. Tá? Porque a partir do momento que a gente passa horas na frente de uma tela, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a ficar desanimado, às vezes perde até o prazer de viver. E é aqui que eu faço um convite para vocês para recomeçar, seja comigo ou com outra pessoa. Mas foi diante dessa minha dor de ser um dos piores alunos que eu prometi, quando eu tivesse uma filha ou uma filha, eu iria estudar esses 10 minutinhos todos os dias. Porque quando eu falo 10 minutinhos EAD para a tua transformação, não é EAD à distância não, não ensino à distância não. É ensinando e aprendendo diariamente. Nós pais, se não conseguir ensinar, oferece os ouvidos. 10 minutinhos por dia, brinca com eles todos os dias, sorri com eles todos os dias. Porque nós filhos e nós pais
podem ter o melhor trabalho, a melhor graduação, o melhor conhecimento. Se não tiver o sorriso do dia a dia, nada vale a pena. Tá? Nada vale a pena. Então é aqui que eu deixo para começar. Com notas boas ou não, a gente segue em frente sorrindo. Minha filha, depois da pandemia, fechou quase 30 provas. Além dela, muitos outros alunos que entram ali, vem fechando também. Só que não importa a nota. Eu falei para ela, o dia que a gente estiver parando de sorrir por causa disso, a gente vai para qualquer uma outra escola. Pública, seja particular, seja pública, seja perto ou longe, mas nós temos que continuar sorrindo e apoiando um ao outro, certo? Então, com a nossa técnica, diante dessa minha dor, mas também por amor, nós desenvolvemos uma técnica que daqui a pouquinho eu vou fazer com eles, que se eles souberem contar de 10 em 10 até 100, essa dificuldade que você me falou, que começa pela tabuadinha, pela divisão, multiplicação, acaba hoje. Tá? E a partir daí só vai depender deles. Praticar todos os dias 10 minutinhos para seguir em frente e seguir muito bem. Tá bom? A tabuada é tranquilo para vocês? É, tranquilo? Sem vergonha, sem medo de errar. Tá? Que aqui a gente aprende assim, tentando e não desistindo do nosso máximo, sem medo de errar. Se eu falar assim para você primeiro, 7 vezes 6, você consegue me dar a resposta fácil? Quanto que dá 7 vezes 6? Sem medo de errar, que a partir daqui eu tenho certeza que você vai aprender. Tranquilo? Você dá quantos anos, Nicolas, né? 9 anos. Então daqui para frente, se eu falar assim, quanto de 10 em 10 para mim até 100? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Perfeito, eu já consegui ensinar a tabuagem toda em 10 minutinhos aqui. Certo? Seu nome eu esqueci. Ian. É tranquilo para você falar 7 vezes 6 para mim? Sim. Quanto dá? Não. Pensa mais um pouquinho. Pode ficar tranquilo, tá? O erro é normal. Sabe por quê? Eu saí da faculdade errando esse número. Se alguém me perguntasse, igual eu perguntei para vocês, aqui já era quase meu inimigo, porque eu não respondia. Certo? E eu fiz um teste com professores aqui que erravam também. Um teste que minha menina praticamente fecha, e muitos outros, depois que a gente ensinou com uma aula, fecha. Eu tive professor aqui que quase zerou. Para falar a verdade, acertou uma que era de múltipla escolha, que não deixou o cálculo, porque fiquei com dúvida se ela sabia também. Tá? Então, foi aí que eu pensei que não era somente eu que tinha essa dúvida. Não era somente eu que não sabia. É porque o mundo aí fora ensina de uma forma diferente, inclusive a educação financeira, que eu nunca aprendi. Eu saí da faculdade sem saber o básico, formando em administração. E eles não ensinam educação financeira como deveria. Então aqui hoje, a minha filha hoje está fazendo 10 anos e ela já consegue o pouco que ela ganha para ter uma disciplina em casa, lava uns copinhos, arruma a cama dela, não é? Consegue recolher o lixo. Ela também vem aqui, todos os dias por conta própria, aprendendo e ensinando, sendo monitora de matemática, português e de inglês, vem fechando muitas provas sem eu ensinar. Eu apenas brinco com ela esses 10 minutinhos, mas ela senta ali todos os dias por compromisso e começa a estudar por conta própria. Aí eu falo, Anne, quando você ter dúvida, pesquisa do jeito que eu já te ensinei. Se você não conseguir com a pesquisa, pode pedir ajuda, que a gente vai lá. Se eu também não souber, a gente aprende junto. Isso que é o prazer de aprender ensinando. Só que com isso, quase tudo ela já faz sozinha. Tá? Ela descobre. E quando não descobre, ela não tem medo nem de errar, nem de pedir ajuda. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E a partir desse momento, a transformação é outra. Com pouquíssimas aulas. Tá bom? Então, vamos começar assim. A partir daqui eu vou ensinar vocês a técnica da tabuada, que é caminhando nos dedinhos. Tá bom? E 7 vezes 6 dá 42, e eu vou mostrar para vocês por quê. Se eu falar um jeito mais simples, que primeiro eu vou ensinar vocês de 5 para baixo, certinho? E depois de 5 para cima. De 5 para baixo, se eu falar assim, 3 vezes 4. 3 vezes 4. Pode responder, de qualquer jeito. O nervosismo atrapalha muito, tá? E a gente vai aprender aqui sem medo, errando e aprendendo. Porque só erra quem tenta. Quem nunca tenta não vai errar. Porém, a gente pode aprender com os erros
errando e acertando até ir aperfeiçoando, ganhando habilidade. 12, beleza. Então é a partir daí que eu vou ensinar um jeito mais rápido ainda para você aprender. Exemplo bem simples, ó, 3 vezes 4. Eu posso fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 3 vezes 4, 12. Ou pode ir também assim quando ir treinando. 3, 6, 9, 12. Quando ganhar mais habilidade, 3 vezes 4, 12. De uma forma mais simples. E a partir daqui a outra desse jeito, mas eu vou fazer antes, dar uma pausinha, pra gente fazer o teste antes para eu ver o que eles já sabem na escrita. Porque na verbalmente entra o nervosismo. Beleza? Então vamos lá.